Olha, a Justiça do Trabalho determinou neste último domingo a suspensão imediata da greve dos rodoviários. Só que é o seguinte, a categoria anunciou a paralisação por reajuste salarial a partir da meia-noite desta segunda-feira. Nós vamos saber agora todos os detalhes com a Josiane Ricardo, que está lá na rodoviária do Plano Piloto, justamente acompanhando essa situação. Rodoviária que já tem um movimento grande e a gente mostrou mais cedo que os boxes estavam praticamente todos vazios. Horário de pico, né, Josi? Que história é essa? Resuma pra gente, Josi. É isso, Alessandro. Nós chegamos aqui na rodoviária do Plano bem cedo, por volta das 6h30 da manhã, e a situação já era essa que a gente mostrou aqui no início do jornal. A plataforma C dos ônibus que vão ali para Taguatinga, Guará, lá do sul da cidade, está completamente vazia, e a situação nas outras plataformas também não é diferente. Apesar disso, Alessandro, algumas pessoas se aglomeraram ali com a esperança da chegada de algum ônibus, né? A gente lembra que no final da tarde, início da noite deste domingo, de ontem, a Justiça do Trabalho determinou a suspensão dessa paralisação dos rodoviários que foi anunciada ainda neste final de semana, porque a Justiça entendeu que essa medida, né, a greve, era abusiva. E a Justiça também entendeu que os rodoviários não teriam avisado os passageiros a tempo. Eles pedem aí pelo menos 72 horas de antecedência. A gente lembra também que o governador Ibanez Rocha, ele se manifestou por meio de uma rede social, falou que está acompanhando a situação, que entende a situação dos rodoviários, mas que é preciso responsabilidade. Por enquanto, a situação aqui é essa. Às 14 horas vai ter uma audiência e uma reunião entre o sindicato e para poder resolver essa situação, porque a categoria pede um reajuste aí de 8% no plano de saúde dentário e também reposição salarial, com reajuste de 8% no ticket de alimentação e na cesta básica. A gente sabe que até agora ninguém chegou a acordo nenhum, e apesar da decisão da Justiça, as plataformas seguem vazias, e a Justiça disse que vai multar o sindicato no valor aí de R$500 mil. A rodoviária está bem cheia, como você falou, horário de pico. A gente sabe que o metrô continua funcionando, inclusive eles falaram que iam trabalhar durante todo o dia com o efetivo no horário de pico, né? Do horário de pico, que é o quê? Todos os trens funcionando. Então, quem vem do lado sul da cidade consegue chegar aqui até a rodoviária do Plano Piloto por meio do metrô. E quem não tem metrô está se virando de outras formas. E a gente vai voltar a falar desse assunto, porque nós vamos lá embaixo daqui a pouquinho falar com as pessoas para saber como elas estão se virando para ir para casa, né? O pessoal que trabalhou durante a madrugada ou para chegar ao trabalho. E eu volto com você daqui a pouco, lá de baixo, sobre esse assunto aí da greve, Alessandro. Josi, segura aí, porque a gente vai agora. Eu recebi há pouco justamente essa manifestação do governador Ibanez Rocha, né, que ele se manifestou, você fez um resumo aí do que ele disse, e eu quero mostrar também, vale ressaltar muito, que a situação ela tá complicada lá no... Aqui a gente não só olha o Plano Piloto não, viu? A situação tá complicada no setor O, nós pegamos também imagens de São Sebastião, área do PSul, tá todo mundo preocupado com essa situação, como que vai trabalhar, né? Então agora eu quero colocar aqui na tela, é possível a gente colocar aqui na tela a manifestação do governador Ibanez Rocha, que ele falou justamente por meio de uma rede social, onde ele coloca aí o seguinte, olha... a sociedade espera, né, que os rodoviários voltem à mesa de negociação com as empresas, pelo bem de todos. Milhares de trabalhadores dependem deles para tocar suas vidas. Inclusive, ele coloca lá embaixo, a Secretaria de Mobilidade tem envidado, na verdade, todos os esforços para colaborar com o fim do movimento grevista, e a sociedade apela para que as partes cheguem a um bom termo. Volta com a Josi aqui, por favor, na tela. Josi, eu queria saber o seguinte, você conversou com o pessoal que está aí passando, e o que as pessoas estão dizendo, né? Porque como que elas chegaram até aí? Pagando, como o nosso telespectador falou há pouco, caro no transporte clandestino para chegar à rodoviária? O que as pessoas disseram para você assim que você chegou à rodoviária? Olha, Alessandro, nós estamos aqui bem perto da plataforma C da rodoviária do Plano Piloto, que é inclusive próximo à estação do metrô, né? O pessoal que vem para cá está vindo de metrô. E toda essa galera que está subindo ali conseguiu usar o metrô. Mas quando a gente chegou ali em cima, logo na entrada da rodoviária, tinha bastante gente aguardando o transporte pirata.
Exatamente isso. Eu conversei com algumas pessoas e elas reclamaram justamente do que um telespectador falou, que nesse momento de greve, de paralisação, essas pessoas costumam fazer transporte irregular e cobrar bastante caro. Então, algumas pessoas que eu conversei ali logo na entrada da rodoviária, quando a gente chegou, reclamaram dessa situação. Outras pessoas estão apelando aí pelo transporte por aplicativo, que também começa a trabalhar com um valor bem mais alto do que o normal, né? A tarifa dinâmica. Justamente por causa disso, as pessoas sabem que não tem ônibus, então cobra um valor mais alto. E também tem gente vindo de carona, aproveitando, mas daqui a pouquinho nós vamos lá embaixo para conversar com essas pessoas que estão na fila. A gente repara que, apesar da greve, ainda tem gente ali na fila, olha, das plataformas. Aquela fila ali que a gente vê, por exemplo, é do pessoal que vem para o Guará, para a Asa Sul. Então, a gente vai perguntar para essas pessoas como elas esperam que esses ônibus voltem, ou o que elas estão esperando, ou como elas vão fazer para continuar o destino. Porque a gente sabe que a rodoviária do Plano Piloto nem sempre é o destino final. Muitas pessoas precisam pegar 2 ou 3 ônibus, então acabam se concentrando aqui inicialmente, Alessandro. Isso mesmo, Josi. Flagrante feito aí pelo repórter cinematográfico enquanto você falava justamente de uma pessoa descendo, e essa tem sido aí a realidade. Daqui a pouquinho eu volto com você, Josi. A realidade de boa parte dos brasilienses e de quem mora também no Distrito Federal, né? Situação complicada hoje. O caos instalado de ponta a ponta, quem precisa ir para o trabalho por conta dessa paralisação. 7h32. Agora a gente vai voar com o nosso helicóptero e mostrar agora o terminal da empresa Urbi, lá em Samambaia. Olha aí como é que está a situação da empresa nesse momento, né? A gente está vendo aí o terminal, pelo menos está vazio, né? Nós não estamos está vazio a área do estacionamento dos carros. Quando a gente abre a imagem, a gente percebe e consegue ver aí ônibus, praticamente boa parte da frota, ou toda a frota, para a gente ser mais preciso, praticamente parada, todo mundo aí no terminal. Então, o que acontece? Essa informação de que nós tínhamos é confirmada pelo que a gente está tendo aí. A Justiça tentou impedir essa paralisação, mandando uma decisão dizendo o seguinte: não pode ter paralisação, mas a gente está vendo aí as garagens, os terminais, rodoviária, greve, motorista, o brasiliense não tem outra explicação. Então você que tem um trabalhador que está aí, muita atenção agora, muito cuidado, justamente porque os ônibus, eles simplesmente não saíram das garagens. Olha só, uma grande empresa que circula no Distrito Federal, em boa parte do Distrito Federal, com os carros, os veículos parados, não saíram da garagem. Isso aí eu tô falando para você, a gente está acompanhando, rodoviária do Plano Piloto, lá em São Sebastião também. Em outras empresas, a situação é essa, é parecida, né? Rodoviários que tentam justamente reajuste salarial, enfim, são várias outras demandas. Mostramos o governador Ibanez Rocha pedindo, né, que o sindicato volte à mesa de negociação justamente para tentar resolver essa situação para os moradores do Distrito Federal que enfrentam, né, e estão passando perrengue. Então você está vendo a situação agora, projeção para o futuro, vai ter uma reunião mais tarde e essa reunião pode pôr fim à paralisação, mas a expectativa é que pelo menos até 2, 3 da tarde a situação ainda esteja complicada. Então se você está planejando sair de casa, fique tranquilo, fique calmo, porque a gente teve participação aqui também de telespectador dizendo que o transporte clandestino está cobrando muito além do que deve, né? Então a situação é essa, mas vale lembrar também que as faixas exclusivas para ônibus foram liberadas hoje, então você não vai ser multado se passar por ela. 7h34. A Maíra Guedes está agora em Ceilândia. Eu queria saber com a Maíra, né? A gente já acompanhou a rodoviária W3 e vamos seguir para ponta a ponta lá de Ceilândia, principalmente um ponto importante de saída de ônibus. Maíra, bem-vinda ao DF no Ar, um prazer falar com você. Diga como é que está a situação aí, ônibus parados, né, atrás de você. Ninguém saiu. Ninguém saiu, viu, Alessandro? Bom dia para você, para quem está acompanhando a gente aqui no DF no Ar, para quem está preocupado se vai de fato chegar ao seu destino, né? Porque os ônibus estão parados. Nós estamos num importante terminal que fica aqui em Ceilândia, que é o terminal do Setoró, e dá para a gente perceber aqui, ó, todos os ônibus estão parados, estacionados, não saíram aqui do terminal. Ali do lado de fora tem um grupo de trabalhadores, estão aqui, mas eles não estão saindo, tá? E o pessoal que costuma vir ao terminal também já se organizou
Por quê? Porque o terminal está vazio, viu, Alessandro? Assim que a gente chegou aqui, a gente percebeu que havia pouquíssimas pessoas. Essas poucas pessoas que estavam aqui, elas já se dirigiram para outros pontos, provavelmente para tentar pegar um transporte para chegar ao trabalho, para chegar nos seus compromissos. Então, olha só, o terminal está vazio. Nenhum passageiro aqui que esteja realmente... na verdade, esses passageiros já até tinham se programado, né? Ontem muito se falou dessa greve que seria hoje, a partir de hoje de manhã. Então, muita gente já se programou, as pessoas já sabiam mais ou menos que teria essa greve, mas algumas pessoas, de fato, foram pegas de surpresa. Fato é que, pelo menos por enquanto, esses ônibus não vão sair daqui, viu, Alessandro? Pois é, a informação que a gente está atualizando desde cedo, né? E eu percebi o seguinte, as pessoas estavam chegando no terminal com essa... Era aquela notícia, né? Que todo mundo também foi pego de surpresa, porque houve uma decisão da Justiça para que a greve não ocorresse, mas não foi respeitada essa decisão, né? Então, os desdobramentos também, a gente vai querer saber como é que fica, né? Porque justamente o tribunal, como é que o tribunal vai agir, como é que essa decisão judicial ela será tomada, né? Porque logo cedo, essa era a grande dúvida. Eu vou para o terminal justamente porque eu acho que a Justiça falou, tudo ok, tá tudo tranquilo, a greve não vai acontecer. Mas o que a gente repara de ponta a ponta do Distrito Federal é algo completamente diferente. Maíra, num terminal muito importante, ônibus parados. Mostramos agora com o nosso helicóptero por cima, também garagem da URB, uma das principais empresas do Distrito Federal, também completamente com os ônibus cheios. Maíra, eu queria só terminar com você o seguinte, você chegou a conversar com alguém, alguém chegou a dizer algo, o que está fazendo, né? Porque as pessoas se programaram para ir cedo para o trabalho e de repente chega ao terminal, não encontra absolutamente nada. Se você conversou com alguém, e o que essas pessoas que a gente filmou estão fazendo aí? Estão na expectativa de que os ônibus podem voltar? Essa expectativa de fato existe, né? Até porque são atualizações que estão chegando a todo momento. Agora, é fato o seguinte, Alessandro, a gente tem essa decisão da Justiça, né? Cancelando, impedindo a realização dessa greve, porque não foi cumprido o prazo estabelecido para que a greve fosse avisada, e esse foi o entendimento da Justiça, de acordo com a legislação. Porém, esses passageiros, eles já estão sabendo dessa greve há bastante tempo. Foi decidido, sim, em assembleia nesse domingo, foi avisado que a greve começaria hoje, a gente teve o posicionamento da Justiça, mas para quem pega o transporte todos os dias, os rodoviários já estavam comunicando, já estavam falando que essa assembleia seria realizada e que provavelmente teria essa greve a partir de hoje. Então, mesmo com a decisão da Justiça impedindo a greve, muita gente se programou hoje de manhã para chegar no seu destino. A gente tem relatos aí de passageiros que saíram, inclusive, com 2 horas de antecedência de casa, dando ali o seu jeito para poder chegar no trabalho, por exemplo, porque já imaginava que, mesmo com a decisão da Justiça, esses rodoviários permaneceriam em greve. Então, a gente tem alguns desses passageiros que se programaram, sim, já levando em consideração o que vinha sendo conversado dentro dos ônibus já nos dias anteriores. Perfeito. Maíra falando, vamos colocar na tela um pouquinho maior justamente como é que está sendo a ida, né, do brasiliense para o trabalho, essas imagens aí importantíssimas que mostram o reflexo dessa paralisação dos rodoviários. Olha só, vagão do metrô completamente lotado. Não que ele não esteja lotado em dias normais, mas agora a gente está vendo aí que por conta dessa paralisação, realmente a situação ficou ainda mais complicada. Lembrando ainda para você que está aí nos assistindo que as faixas exclusivas para ônibus, em via de regra, no dia normal você é multado se passar por ela, mas hoje estão liberadas, então você pode ir tranquilamente. Olha só, paradas bem no início da manhã, já ficando cheias, né? E os passageiros esperando aí na expectativa de que a greve fosse apenas um blefe ou que pelo menos a decisão da Justiça valesse. Mas a Maíra trouxe uma informação muito importante, né? Quem trabalha e quem já também utiliza o transporte público, importantíssimo isso que a Maíra colocou. Já sabia, né, dessa negociação e já sabia dessa ideia aí que os rodoviários vinham falando justamente dessa greve. Então a gente vai acompanhar, Maíra, eu quero que você fique posicionada aí a postos, justamente é importante para a gente informar para quem está em casa, para a gente fazer uma projeção, né? O que aconteceu de manhã a gente já deu. Dia difícil, complicado para quem está saindo de casa e indo para o trabalho. Pedir aí a compreensão dos patrões, principalmente, né, que estão observando toda essa movimentação. E é claro, a gente quer fazer uma projeção para a tarde e também para a noite, né? O que o brasiliense pode esperar
tanto da tarde como da noite. Maíra, obrigado.